Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos ler o capítulo 53, Em Cadeia, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do capítulo. Em cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Passemos agora, queridos amigos, às reflexões acerca desse texto. Emmanuel inicia esse texto com uma fala bem emblemática de Paulo, em que ele evidencia ser o embaixador em cadeias, ou seja, aquele que traz as ideias, aquele que representa uma verdade, uma ideia, mas dentro de uma prisão. E dentro dessa prisão, Paulo se sente ainda mais livre, olha a contradição, para falar daquilo que ele acredita, para falar daquilo que lhe convém falar. Então, a ideia desse texto, a ideia que Emmanuel quer nos trazer, a ideia central desse texto, é justamente como nós devemos nos portar diante das situações e se nós devemos esperar uma situação adequada para, por exemplo, trabalhar e falar e trazer os ensinamentos de Jesus. Porque todos os ensinamentos do Emmanuel se aplicam aos trabalhadores, os trabalhadores de Jesus e, consequentemente, principalmente aos trabalhadores espíritas. Então, Emmanuel traz esse exemplo de Paulo, que alega ser o emissário das cadeias, que alega ser aquele que está sendo preso, que está sendo aprisionado, perseguido por conta dos seus ideais, mas que ao mesmo tempo em que ele é perseguido, que ele é requisitado para ser preso, ele se sente livre, ele se sente mais disposto e com mais coragem e força para trazer os ensinamentos de Jesus, mais precisamente para servir ao Evangelho de Jesus. Então, olha aí a contradição, quando muita gente procura e arruma N desculpas para não trabalhar, para não fazer o bem, para não fazer a caridade, para não estudar, para não correr atrás aí dos ensinamentos, por exemplo, do Espiritismo ou das religiões, por conta de dificuldades, por alegar dificuldades financeiras, por alegar falta de tempo.
Paulo ele estava numa condição extremamente adversa e isso fazia dele ainda ter força, né? Aliás, ter mais força para lutar e mostrar aquilo que ele realmente acreditava, né? Que era a bagagem que Jesus tinha deixado de conhecimento e de ensinamento. Nesse sentido, como traz Emmanuel, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Então, toda essa dificuldade, todas essas provas que vinham à frente, né, que batiam de frente com ele, deixavam ele ainda mais forte, com o espírito mais livre, para realmente vivenciar o Evangelho de Jesus e mostrar, não só por meio das palavras, mas principalmente pelas ações, pelos exemplos, o que ele estava querendo ensinar. E aí Emmanuel continua, né, esse texto dizendo que muita gente, né, que nós, no sentido no geral, esperamos os dias de mudança, esperamos que as nossas condições econômicas, materiais estejam melhor, para que a gente possa começar a atender ao idealismo cristão, ao idealismo das religiões, né, ao idealismo do espiritismo, aquilo que nós aprendemos que é o correto. E isso, contudo, é um contrassenso, porque, segundo Emmanuel, o serviço de Jesus se destina a todos os lugares. Tem serviço, tem trabalho, tem aprendizado em tudo. A gente não precisa esperar ter condições ideais de dinheiro, por exemplo, para fazer caridade. A gente sabe muito bem que a caridade ela não é só material. E que a material é um dos tipos de caridade, nem é o mais importante, né? Então, o Emmanuel pega muito bem nessa questão de qual é o momento certo para agir, para trabalhar para Jesus, para servir Jesus, para estudar, para buscar ser uma pessoa melhor. Quais são as condições que a gente precisa? Porque Paulo estava em condições extremamente adversas. E a gente? Qual é a nossa desculpa da condição que a gente se encontra para a gente dar o primeiro passo? Ainda, né, segundo o Emmanuel, nem todos os trabalhadores, nem todas as pessoas que se dispõem a buscar os ensinamentos estão passando por momentos de testemunho, como esse que o Paulo estava passando, né? Não é só na dificuldade que a gente vai dar o testemunho, que a gente vai dar o exemplo, mas, segundo ele, todos, sem distinção, traz consigo as santas algemas das obrigações diárias. Então, todos nós, em todos os momentos da nossa vida, seja no lar, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na sociedade, seja com a família, nós temos a obrigação e nós temos esse trabalho, né, de estar vivendo de acordo com as leis divinas, de estar vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, de buscar sermos pessoas melhores, de ajudar onde somos requisitados, de dar uma palavra de carinho, de fazer uma oração, de buscar ter sempre pensamentos positivos, né, e pensamentos que contribuam com a psicosfera saudável e salutar, não só do nosso lar, mas de qualquer lugar que a gente estiver, e não precisa de condições ideais. Qualquer lugar ou qualquer coisa que nós fizermos, nós devemos estar sempre atentos aos ensinamentos e àquilo que foi trazido por Jesus, para que a gente possa crescer e evoluir sempre. E ele termina, né, Emmanuel termina esse texto de uma forma brilhante, dizendo que ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra. Então não adianta buscar melhores condições para viver, para fazer o bem, para crescer, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas de Cristo. Então, são suposições que nós fazemos. Quando eu tiver condições melhores de vida, quando eu tiver minha casa, minha independência financeira, quando eu não tiver nesse problema, eu vou trabalhar para Jesus. Não é assim, porque isso é uma forma mentirosa de fuga, segundo Emmanuel, e que a gente deve trabalhar e que somente o dever bem cumprido nos confere o acesso à legítima liberdade. Assim sendo, somente trabalhando dia após dia em qualquer situação, sem criar desculpas, sem criar melindres para o trabalho,
né, que é o nosso trabalho de autorreforma, de reforma íntima, de melhora, sem isso, nós nunca atingiremos a nossa liberdade. Muito bem, queridos amigos, fica aí as nossas reflexões de como nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, de quais são as desculpas que nós estamos criando para dar o primeiro passo, para buscar aí a nossa reforma íntima, porque no final disso tudo nós estamos falando de autoconhecimento, de reforma íntima, de evolução, e o que nós estamos criando de barreiras e de fugas para evitar aí essa busca. Fiquem agora com o nosso momento musical, com a música Súplica a Jesus, cantada pelo grupo AME. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir